Coríntios, no capítulo 4, o que diz? Fala de Paulo aos membros de uma comunidade de fé em Corinto, e ele a eles se dirige nesse ponto desta carta assim: pelo que, tendo este ministério, o ministério da vida, com a cara para fora, que ele diz que anda com o rosto descoberto, desvendado, contemplando, mesmo através da opacidade dos reflexos, a glória do Senhor, e contemplando fixamente o Senhor, Jesus, aprendendo com Ele, ele diz: somos transformados de glória em glória, de glória em glória, todo dia um pouco mais, parecendo-nos cada dia mais assim com o próprio Cristo, parecendo-nos no caráter, parecendo-nos no modo, parecendo-nos com Ele na palavra, parecendo-nos com Ele no que vamos nos tornando de glória em glória. Então ele prossegue e diz: pelo que, em razão disso, tendo este ministério, segundo a bondade, a graça, a misericórdia que nos foi feita, então, sabendo que recebemos a palavra da vida, o ministério da reconciliação, que enquanto vivemos segundo esse Espírito, olhando todo dia e contemplando a Jesus, nós vamos sendo transformados, mutados, mudados, transformados pela glória do Senhor. Todo dia vamos sendo despertados e ativados em novas percepções e conhecimentos, e vamos nos transformando na imagem de Deus em Cristo. Então, sendo assim, tendo nós este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, portanto, não desfaleçamos. Por mais difícil que as coisas fiquem, resista. Resista, pelo contrário. Rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se escondem. Nós não queremos ter um mundo oculto ou escondido, ou um mundo de vergonhas a ser ocultado. Eu não desisto, ele diz, pelo contrário, prossigo, rejeitando coisas que por vergonhosas se ocultam. Essas eu não quero na minha vida, não quero ter uma esquina de mistério na minha vida. Também outra coisa que eu faço: não ando com astúcia, com malandragem, com esperteza, com sagacidade. Não ando assim. Em Cristo é sem véu na cara e também sem malandragem e sem sagacidade. É com uma cara só. Porque só seremos transformados segundo a imagem do Senhor se tivermos uma cara só. Só seremos transformados segundo a imagem do Senhor se tivermos uma cara só. Por isso não andamos com astúcia, nem tampouco adulteramos a palavra de Deus para que ela diga o que nos interessa que ela diga. Ao contrário, nós a proclamamos, e a palavra de Deus está em Cristo, que é o Verbo. Como ele disse aqui antes, não está em Moisés. Moisés fazia parte do ministério da morte, que se cobria com um véu para que ninguém percebesse a sua desvanecência. Ele diz: e não somos como Moisés. Portanto, não adulterar a palavra de Deus é não adulterar a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Não tem nada a ver com tradução de Bíblia, não tem nada a ver, eles não sabiam nem o que era isso. Paulo não tinha um Novo Testamento na mão, ele tinha o Evangelho e o conhecimento de Cristo no coração, era só o que ele tinha. E ele diz: isto que me foi passado é o que eu entreguei. E eu não adultero a palavra que foi vivida, encarnada, praticada por Jesus e ensinada pelos apóstolos e aprendida por mim, quando ele mesmo se me apresentou na estrada de Damasco, explodindo a sua luz na minha consciência. Por isso,
não andamos com astúcia, nem adulteramos o Evangelho. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, dizendo, podem olhar para nós. Nos recomendamos à consciência de todo homem significa não temos medo de sermos expostos. Não temos privacidades a guardar. Nossa cara é uma só, para dentro e para fora, porque não andamos com astúcia, nem adulteramos a palavra de Deus. Por isso, nos recomendamos à percepção, à consciência, ao discernimento de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade em nós. Pela manifestação da verdade em nós, não temos medo de nenhum tipo de observação. Aquela que vem dos bons olhos e aquela que vem dos maus olhos, nós não temos medo de nada disso, porque na presença de Deus nos recomendamos à percepção de quem quer que seja, a consciência de quem quer que seja, pode nos olhar. Ele diz, não temos medo de nós e em nós manifestar-se-á exclusivamente a verdade. Mas, se o nosso Evangelho, e quando ele diz o nosso Evangelho, ele não está falando de um conjunto de livros que não existia ainda. Ele está falando daquilo que ele levava pregando, de Jesus, conforme ele, Paulo, ensinava. Por isso não é aqui apenas, mas em outros lugares se vê Paulo se referindo ao nosso Evangelho, ao meu Evangelho. Porque tinha muita gente que tinha ouvido o galo cantar, mas não sabia onde. Tinha tido algumas informações, tinham achado interessantes tais informações e saíam por aí proclamando um Jesus atrofiado, mutilado, exacerbado, inchado, protuberante, um Jesus disforme, um Jesus não harmônico, um Jesus de ênfases exacerbadas e sem equilíbrio, porque eram pessoas que não tinham ou convivido com ele ou não tinham aprendido direto da fonte qual era o significado do Evangelho. Então havia uma proliferação de evangelhos distorcidos sendo anunciados, ensinados e pregados. Por isso Paulo diz, se o nosso Evangelho, o meu, o dos apóstolos, se o nosso Evangelho, mas particularmente ele está usando o nosso como aquele plural de humildade. O que ele está de fato dizendo, chamando isso para o particular é, se o meu Evangelho ainda está encoberto, ainda tem véu, é para os que se perdem que está encoberto, porque na minha cara não tem véu, e o que eu ensino não tem mistério. Mas, se o meu Evangelho ainda não é percebido, é para aqueles que se perdem, para aqueles que se colocam na posição de terem os seus sentidos embotados para a compreensão, porque não querem compreender, conforme eu disse ontem. Não querem, não entendem porque não desejam entender e serem por tal entendimento perturbados e eventualmente curados. Por isso Paulo disse, o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, nos incrédulos, em suas mentes, o Deus deste século, o príncipe deste mundo, o diabo, cegou o entendimento deles. E por que cegou o entendimento deles? Porque eles eram incrédulos. Eles eram incrédulos, não queriam crer na palavra que a eles chegou. E porque não queriam crer, se tornaram embotados. Olhem a culpa responsável e delituosa desses indivíduos. Eles não entenderam porque não quiseram, em razão de terem endurecido os seus corações e percepções pela incredulidade, a fim de que, pelo escudo da incredulidade, eles nem ouvissem.
e dissessem, chamassem a sua incredulidade de incapacidade de entender, quando na realidade era indisposição, e é indisposição de compreender. Por isso é que o Deus deste século cega o entendimento, a compreensão desses que já chegam com o coração fechado, indispostos a crer, para que, portanto, o Deus deste século aproveita a incredulidade deles e os cega no entendimento para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho para a glória de Cristo. Eles são incrédulos, eles se fecham, e o Deus deste século os cega, para que se não lhes manifeste, para que se não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, de Cristo que é a expressão exata do ser de Deus. O coração deles se fecha, o diabo cega-lhes o entendimento, para que eles não sejam ativados na transformação, para que eles não sejam despertados para a transformação, todo dia, pela manifestação, pela resplandecência da luz do Evangelho, que basicamente é a compreensão do ensino, que não é uma doutrina, é um modo de vida, é modo de tratar o próximo, é modo de tratar a si mesmo, é modo de tratar a Deus, é modo de tratar a criação, é modo de estabelecimento de um modo de reagir à vida. Por exemplo, sem ansiedade, sem medo, sem ódio, sem vingança, sem inocência, sem busca de aparência, dedicando-se exclusivamente ao que seja bom, puro, verdadeiro, fiel e produtor do caráter de Deus em nós. Então, se o indivíduo não quer aceitar essa transformação como o melhor projeto de vida para ele, e endurece o coração, o diabo cega o entendimento. E aí ele não vê mais nada, não vê mais nada. Não vê, não enxerga. Não consegue discernir a resplandecência da luz do Evangelho, mostrando todo dia para ele novas facetas de Cristo, pelas quais ele é transformado na imagem de Deus, por cuja resplandecência de luz iluminando glórias e facetas do caráter de Cristo e do chamado à vida segundo Jesus, conforme o pisar da vereda do Evangelho, porque ele não aceita isso, ele não é transformado, mas se ele acolhe isso, o diabo não tem o poder de o cegar, e ele, com os olhos bem abertos, vai todo dia sendo transformado na imagem de Jesus. Então Paulo diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, eu não estou aqui me anunciando, não estou, mas eu não tinha nada para oferecer a não ser a ele próprio como evangelho, como uma carta viva de Deus para os homens. Ele não tinha alternativa, ele está dizendo, o único lugar onde existe evangelho que vocês é na minha. Não são quatro livros, e nesses 4 livros estavam escritos. Onde é que havia evangelho? Ele diz, existe evangelho aqui na minha vida. Olhem para mim, eu sou um evangelho. Eu sou uma boa nova de Cristo. Não há ninguém que chegue, que me atropele, ou que me tire definitivamente do rumo obstinado da minha caminhada, que é olhar
firmemente para Jesus e ser transformado todo dia por esse olhar, por essa iluminação da luz do Evangelho praticada em mim, transformar-me então na glória de Deus cada dia mais. Por isso nós não pregamos a nós mesmos. Eu sou só apenas uma ilustração do significado do que o Evangelho pode despertar, fazer, realizar, ativar num ser humano. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas sim pregamos a Cristo Jesus como Senhor de todos. E a nós mesmos como servos de todos, por amor de Jesus no mundo. Essa é a nossa pregação. Não estou dizendo olhem para mim, eu estou dizendo olhem para Cristo. Mas vocês não vão ver Cristo aqui em lugar nenhum, nem no livro, nem numa tese. A tese de Cristo no mundo, onde eu estou passando, sou eu. Eu apresento a Jesus na minha vida, mas não estou me anunciando. Eu estou ilustrando Jesus através das práticas da minha existência. Enquanto isso, eu ofereço a vida como servo de tudo e de todos, porque foi o mesmo Deus que disse haja luz e houve luz. Ele mesmo foi que resplandeceu no meu coração, na estrada de Damasco, luz. Foi Ele mesmo que resplandeceu no coração de todo aquele que veio a crer em Jesus, luz, para iluminação, para a percepção da face de Deus, para a percepção de Deus. O Deus invisível só se deixa ver na face de Cristo. Foi para isto que tivemos iluminação no Evangelho, para que víssemos Deus resplandecente na face de Cristo e em Cristo nos transformássemos em Cristos de Deus, vivendo como Cristos de Deus neste mundo. Esta é a conversão, esse é o verdadeiro ativamento da glória de Deus em nós. Temos, porém, este tesouro maravilhoso, é um tesouro lindo, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vasinho de barro aqui, ó, todo dia mais velho, mais enquirquilhado. É o vaso de barro. Esse tesouro, e olha que tesouro, está aqui, me habita. Eu sou esse vaso de barro, habitado por esse tesouro incomensurável. É aqui que temos esse tesouro. Para quê? Para que ninguém se glorie de nós, nem eu mesmo caia em qualquer autoexaltação idiótica. Temos esse tesouro num barro falível, num vaso quebrável, para que a excelência do poder seja de Deus sempre, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus. E você vai ver que o vaso é de barro, quebra, é fraco, é esboroável, é mortal. Mas o tesouro que habita é pura graça. Não há uma relação de causa e efeito entre o que me habita e a pessoa que eu sou. O que me habita é infinitamente maior do que a pessoa que eu sou. Eu sou só um vasinho de barro, mas esse poder me habita, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Em tudo, nós somos atribulados, porém não angustiados, porque há um poder que habita em nós. Em tudo, somos perplexos, porém nunca desanimados, porque há um tesouro que habita em nós. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados, porque há uma presença que vive em nós.
Em tudo somos abatidos, porém não destruídos, porque há um poder que nos garante que subsiste em nós. Assim, levamos sempre no corpo, na história, na vida, no espaço-tempo, o morrer de Jesus, as fraquezas do homem. E o morrer de Cristo, que em nós significa a prática das renúncias que não produzem vida. E fazemos isso para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste no espaço-tempo, no nosso ser visível na história. Eu morro com Jesus as coisas e nas coisas que Jesus mandou morrer, para que a vida de Jesus seja ativada em mim e se manifeste em plenitude no meu ser, apesar de eu ser um vaso de barro. Porque nós que vivemos, estamos aqui no espaço-tempo da história, somos entregues à morte por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Quantas vezes eu sou e já fui e serei odiado profundamente por causa de Jesus. Odiado por aqueles que, não conhecendo a Jesus fora da igreja e associando a Jesus a construções de natureza religiosa, alienantes, perversas e manipuladoras, pensam que eu sou também assim e me odeiam. De um outro lado, tem a igreja, que como veem que eu não me deixo absorver pelas suas deformidades, pelas suas manifestações do descaráter divino, pela sua ação contrária ao Evangelho e pelos seus apegos e ganâncias entorpecidos por desejos caprichosos que nada tem a ver com o Espírito de Cristo, ao me olharem, também me odeiam, por causa de Jesus. Problema deles. Eu tenho prazer em levar sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no meu ser, em plenitude, ainda aqui na história, e eu seja ativado em toda a graça divina. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso ser mortal, em toda a plenitude. A vida de Jesus seja ativada no meu ser mortal, de modo que em nós, ou em mim, ou naquele que se entrega com essa paixão, sem guardar esquinas de reserva para manobra, ao contrário, para aquele que se entalou no amor de Deus, para esses que são entregues à morte por causa de Jesus e que se entregam à morte, que não têm a sua vida neste mundo como preciosa, mas têm como precioso serem vasos de barro cheios do tesouro da eternidade, para que na vida desses que assim são e que assim escolhem, também a vida de Jesus se manifeste em toda a plenitude. De modo que em mim, ou em nós, os que fizemos essa opção e que dizemos e cremos e temos prazer no que afirmamos acerca do fato de que não há mais retorno, estamos entalados na graça para sempre, aleluia. De modo que em nós opera essa morte para a vida. Eu carrego em mim renúncias e renúncias e renúncias, para que naqueles que me ouvem e recebem esta palavra opere a vida, a vida e a vida. Eu recebo todos os palavrões, todas as maldições, todos os ódios, todas as implicâncias, todas as blasfêmias, e recebo com prazer, olhando para o alto, sendo transformado todo dia mais e mais na face de Cristo Jesus, para que você seja poupado e você cresça e seja ativado
na consciência da vida eterna, naquilo que vai produzir em você todo esse poder. Eu iria prosseguir falando até o verso 18, conforme está escrito ali, mas vou parar aqui e amanhã eu prossigo. Eu já falei o bastante hoje para você entender que o que Paulo está dizendo é: quem é de Jesus não tem véu na cara, não tem duas caras. Não tem o que encobrir, não tem esquinas escuras. Ao contrário, vem para a vida sem o véu de Moisés que esconde o que nele estava desvanecente. Ele queria carregar o testemunho do rosto brilhante e agora viu que o seu rosto estava desvanecente. Não precisava mais de véu, mas o véu ficou ali porque os que olhavam de fora não sabiam se havia luz ou não havia luz, mas luz já não havia. Paulo diz: não somos como Moisés. Botamos a cara para fora. Temos uma cara só. Não temos nada para esconder. Nada, nada, nada. Nós somos quem nós somos, um só, em Cristo Jesus. Não andamos com dissimulação, não andamos com astúcia, não andamos com maneirismos, não temos várias faces, rostos múltiplos. Somos uma pessoa só, com toda a sinceridade diante de Deus e diante dos homens, com a cara olhando para Jesus. Todo dia para o Evangelho, só para o Evangelho, para sermos iluminados pela luz do Evangelho. E à medida em que pratiquemos o Evangelho como luz e a luz do Evangelho como vereda de vida, olhando firmemente para Jesus, o nosso rosto espiritual vai se mudando, vai se transmudando, vai se glorificando, vai melhorando, vai se lindificando no amor de Deus. E o caráter vai ganhando solidez, o coração vai ganhando o espigão da paz, plantado no chão da segurança de Deus. Em Cristo Jesus você desabrocha dia a dia mais, enquanto descobre que não tem nada a ver contigo, só tem a ver com o amor de Deus, porque não existe uma relação de causa e efeito entre quem você é e o tamanho da graça e da glória de Deus derramados sobre a sua vida. Eu sou semelhante a um vaso de barro esboroável, mas sou habitado por esse tesouro eterno, maior do que o de Moisés, que servia ao ministério da morte, como Paulo diz, enquanto eu sirvo ao ministério da vida, que cresce, que não desvanece, que aumenta, que é ativado para a vida eterna sem que ninguém pare o processo. E é por isso que nós não temos medo do contraditório da existência, do choque, do embate com os homens, com as circunstâncias, com as perdas, com os aperreios, com os empobrecimentos, com as falências, nem com as mentiras, nem com as infâmias, nem com as rejeições. Não temos problema com nada disso. Nós estamos invulneráveis para essas mentiras, porque o nosso coração está fito em Cristo Jesus. Não tem o que nos possa distrair desse processo contínuo de transformação. E assim será com todo aquele que não se importar com o que venha de fora contra si, mas focar no que dentro de si já está posto como tesouro para crescer, para aumentar, para de glória em glória, sobrepujar em muito todo e qualquer problema, dificuldade, adversidade ou tribulação. Essas coisas vêm, mas a glória de Deus em mim é maior do que tudo e não para de crescer.